Encantado por estar aqui com vocês dessa forma. Muito prazer por vê-los aqui e, através desta maneira, pretendo fazer uma aula explicativa sobre esse assunto, tomando como referência as questões que eu apresentei para vocês do estudo dirigido, e uma questão de cada vez a gente vai apresentando um vídeo sobre este assunto, né? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a história e a origem dos esportes. Vocês vão compreender que a história do esporte, a compreensão da história do esporte, ela é fundamental para que a gente possa entender o esporte que a gente pratica hoje, que a gente conhece hoje. Ele é decorrente de um processo de transformações que foram ocorrendo ao longo da história, tal como vários outros tipos de produção cultural que o ser humano é capaz de criar e desenvolver ao longo de um determinado tempo. A forma da gente interpretar a história, a origem do esporte, ela primeiramente precisa ser colocada tal como o próprio Marco Paulo Stiger disse, que não há um consenso na própria educação física brasileira sobre a história e a origem do esporte, mas em alguma medida é possível fazer um estudo sobre as diferentes narrativas, as diferentes formas de narrar sobre a história do esporte e estruturar e sintetizar em algumas maneiras de interpretar essa história. Então, nesse estudo que foi proposto para vocês estudarem, foi apontado basicamente duas possibilidades de interpretação da história. A história do esporte numa perspectiva da continuidade, ou seja, que ele tem origens desde da vida humana na sua forma mais primitiva até o tempo contemporâneo, o momento que a gente vive hoje, né? Vamos dizer, alguns dizem o período moderno, contemporâneo e etc. Agora tem um outro conjunto de autores que olham para o esporte e observam que existe uma diferença muito grande entre o esporte que é praticado hoje e o esporte que era praticado em períodos anteriores. Essa outra possibilidade de interpretação do esporte, ela pode ser caracterizada como a teoria da ruptura ou como uma tradição inventada. Por que a gente usar essas duas linhas de interpretação sobre a história do esporte? A gente pode exemplificar uma interpretação do futebol, por exemplo, como alguns autores podem chegar a dizer que o futebol teve origem lá na China ou em um outro lugar distante, quando tiraram uma pele do intestino do porco lá, fez uma bola e aí começaram a jogar futebol e começaram a chutar a bola. Outros podem chegar até dizer que começou a jogar bola quando alguém inventou a ideia de chutar o crânio de um outro sujeito lá e brincar de chutar a bola. Um outro exemplo é do próprio xadrez. Se vocês verificarem, alguns que vão contar a história do xadrez diz que surgiu lá na Índia com um jogo, não sei o que lá tal, que foi inventando, transformando até ter esse jogo de xadrez que a gente conhece hoje.
Posso falar também de um outro exemplo do caso do karatê, quando a gente vai dialogar com alguns, inclusive com alguns mestres de karatê, alguns livros de história de karatê, quando a gente pergunta de onde surgiu o karatê, qual a sua origem do karatê, qual a origem do karatê. Então, muitos deles vão chegar a mencionar que o karatê surgiu na Índia, o karatê surgiu na China, com um contexto budista e tudo mais, e que é uma época turbulenta, que se desenvolveu várias possibilidades de luta e tal, e vai contando um processo até chegar no período de hoje. Essa é uma possibilidade de interpretação do esporte, na teoria da continuidade. Ainda nessa teoria da continuidade, a gente pode também exemplificar quando vai perguntar para alguns mestres de capoeira, inclusive, ou alguns outros livros que podem contar sobre a origem da capoeira. Qual é a origem da capoeira? Talvez até vocês possam até imaginar que a origem da capoeira é da África, porque ela foi criada por africanos ou filhos de descendentes africanos. Então, pode ter alguma relação com a dança da zebra lá na África, pode ter alguma relação com os rituais religiosos que se faziam, que inclusive é um formato circular, com uso de instrumentos de percussão e outras coisas, que quando eles vieram da África para o Brasil, num contexto de exploração desumana do trabalho do africano, afrodescendente, como escravos, né? Aqui, em um outro contexto, se constituiu uma necessidade de criar uma luta, e aí todos esses elementos se combinaram, se estruturaram com um instrumento de percussão, com uma formação circular, com o pandeiro, com o batuque, depois criando-se o berimbau e outros mais. Talvez vocês mesmos possam até se convencer que esse tipo de narrativa sobre a história, na perspectiva da continuidade, seja uma perspectiva razoável, né? E existe fundamentação teórica e alguns autores que tratam a história do esporte dessa forma, como Mandel e Gutmann. A gente viu no texto do Marco Paulo Stig a sua estrutura argumentativa que eles apresentaram. Uma outra perspectiva que é importante considerar sobre a história do esporte é na perspectiva da ruptura, ou seja, existe um marco delimitador entre o que é esporte e o que não é esporte. Quando tem esse marco delineador, vamos dizer assim, então significa que tem um tempo, um lugar, um contexto específico que deu condições e possibilidades para o surgimento do esporte tal como conhecemos hoje. E isso faz dizer que o esporte que conhecemos hoje tem um lugar delimitado, quer dizer que antes disso não era esporte, não era considerado esporte. Então, alguns podem até questionar, mas então o que eram os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Não eram Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos da Antiguidade, na Antiguidade Clássica da Grécia? Pois bem, nos autores que, na teoria da continuidade, diriam que sim, que desde lá o que se faziam eram esportes. Na teoria da ruptura,
alguns autores vão argumentar que não, mesmo sendo Jogos Olímpicos na era clássica da Grécia, aquilo se tratava de passatempo. Esporte tal como o conhecemos hoje, não. Então é importante a gente entender quais são os argumentos e quais são as diferenças que existem entre essas duas teorias para a gente conseguir fazer uma interpretação, entender os tipos interpretativos sobre a história do esporte, inclusive para a gente conhecer e entender melhor o esporte que a gente conhece hoje. Então, dentro da teoria da ruptura, a gente começar a colocar alguns exemplos só para ilustrar, para introduzir uma reflexão sobre esse assunto, a gente usar os mesmos exemplos que a gente colocou antes, o futebol, por exemplo. Então, dentro da teoria da ruptura, o futebol surgiu na Inglaterra no século XVIII. Dentro da teoria, o esporte, né, na teoria da ruptura ou da tradição inventada. A ideia de tradição inventada vem do Eric Hobsbawm, que é um historiador. Esse historiador diz que passamos por um processo, toda vez que a determinada sociedade, grupo social, passa por um processo de transformação profunda daquela sociedade, há um processo de reinvenção das tradições. Tradições que, se existiam anteriormente, elas passam a ser modificadas, passa a receber novos significados para se diferenciar daquele significado transformado para em relação ao significado que aquele aspecto cultural tinha anteriormente. Vamos dar um exemplo aqui, usando a mesma ideia aqui, por exemplo, o karatê. Dentro da teoria da ruptura, não seria possível dizer que a origem do karatê é chinesa. A origem do karatê é indiana, pois, mesmo em períodos longínquos que foi se criando e se desenvolvendo uma cultura de aprendizado, uma cultura de técnicas corporais para defesa e ataque com uso do próprio corpo ou de armas, mesmo lá naquele período de milênios de anos anteriores, não se praticava karatê com kimono. Não se praticava karatê e não se usava a língua japonesa. Não se praticava karatê, além de usar o kimono, usar uma faixa. Não se praticava karatê usando os rituais de cumprimento e saudação a um mestre, que muitas vezes é colocado na parede como reverência para se fazer antes de começar a aula, antes de terminar a aula, assim como no judô, assim como no taekwondo, assim como no aikido. Então, na teoria da ruptura, então teríamos que dizer que o karatê é uma luta japonesa, com origem japonesa, em um tempo, em contexto específico, após a restauração Meiji. O karatê foi criado e desenvolvido pelo povo e tudo, mas a invenção do karatê estilo Shotokan foi pelo Genshin Funakoshi. Então a gente começa até a identificar pessoas, indivíduos. Na outra teoria a gente não consegue definir lugar específico, tempo específico, contexto específico. Fica assim, a gente trabalha sempre
em ideias genéricas, não distingue um contexto histórico em relação a outro. Na teoria da ruptura, a gente diferencia esse contexto histórico. Então, usando o exemplo também da capoeira. Dentro da teoria da ruptura, é imaginável dizer que a capoeira é uma luta africana. Quando vai se verificar a historiografia da capoeira, não existe registro histórico em lugar nenhum de prática da capoeira na África antes de ser criado e desenvolvido no Brasil. Lógico que a capoeira herdou aspectos culturais, tal como disse anteriormente das lutas japonesas, de outros lugares, de outros contextos, mas ela é uma luta brasileira, inclusive reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Foi criada e desenvolvida por afrodescendentes brasileiros. Combinou-se um conjunto de elementos, tal como o toque do pandeiro, o toque de percussão, o uso do berimbau, e combinado com um conjunto de contextos, por exemplo, até antes da década de 40, a capoeira era considerada como um tipo social, tipo marginal, bandido. Depois da mudança da Constituição, se eu não me engano, em 1948, a gente pode verificar isso, eu não tenho certeza, mas no período do Getúlio Vargas, ela deixa de ser um tipo criminal e passa a ser parte integrante da cultura brasileira. Então temos figuras tal como Mestre Bimba, Mestre Pastinha, com tipos de capoeira distinto, capoeira regional, capoeira Angola. Então, dentro dessa perspectiva da ruptura, a gente começa a identificar personalidades, pessoas, contexto, tipo específico, e dizer que antes desse período, antes desse contexto, a gente chamaria de passatempos, e não esporte. Esporte que a gente conhece hoje é o esporte moderno. Para continuar alguns exemplos, a gente poderia relembrar o exemplo do futebol, tal como eu falei antes. Na teoria da continuidade, então a gente poderia imaginar que o futebol começou lá no período primitivo, quando alguns indivíduos começavam a brincar um com o outro com a bexiga do intestino de porco, para chutar a bola para lá ou para cá, chutar aquilo para lá ou para cá, sem objetivo, sem finalidade, tudo, para desenvolver tal futebol que a gente conhece hoje. Agora, na teoria da ruptura, isso não é possível. A gente chama isso aí de passatempo. Vocês vão ter um contexto histórico bem distinto do qual ele teve a sua origem. Na Inglaterra, século XVIII, em um contexto histórico bem distinto, que havia um processo de transformação da sociedade no período industrial, em que a sucessão de poderes acontecia de forma violenta. A sucessão de poder através de forma violenta não era através do voto, representatividade. Então, todo um contexto social que levou um processo de aumento da sensibilização e controle e, consequentemente, a criação de uma nova forma de praticar aquelas atividades corporais com jogos, jogos com atividade física. Então, como uma apresentação inicial sobre a história do esporte, eu acho que essa ideia que eu gostaria de passar para vocês conseguirem ter mais ou menos assim uma noção e começar a diferenciar, discernir alguns discursos narrativos que se tratam o esporte. Então, inicialmente é isso. O próximo vídeo a gente vai tratar da questão número 1 que a gente colocou do estudo dirigido. Abraço a vocês e assim que puder,
assistam o nosso próximo vídeo de maneira subsequente para que a gente possa ter uma compreensão um pouquinho mais qualificada sobre a história e origem dos esportes, diferente de uma visão simplista e superficial do senso comum. Abraço e até breve.